Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula desse curso para as comarcas do interior. Gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos pela execução desse projeto. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o desembargador Iedo Simões, pela execução desse projeto que é tão importante para as comarcas do interior. Desembargador Iedo dando continuidade aqui, dando seguimento ao seu projeto de fortalecimento do interior do Amazonas. Então, um agradecimento ao desembargador por permitir que este projeto possa ser realizado. Também ao desembargador Domingos Chalub, que é diretor aqui da Escola do Servidor e que também permitiu que essa qualificação, que esse curso ocorresse. E também agradecer aqui aos servidores da Escola da Magistratura, da Escola dos Servidores, na pessoa da IULA, que também permitiram e não pouparam esforços para que esse curso acontecesse. Então, feitos esses agradecimentos das pessoas que foram essenciais para que fosse executado esse curso, e eu chamo a atenção aqui para a importância do curso de qualificação, porque muitas vezes no interior se está um pouco distante, há inúmeras dificuldades para essa qualificação, mas esse instrumental disponibilizado pela Secretaria de Educação do Amazonas permite que essa distância seja superada. Então, a aula de hoje será sobre busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente. Esse é um tema muito importante, um tema muito recorrente no interior, em especial a busca e apreensão de motocicletas. Podemos dizer que a maior parte do Amazonas não é acessível por terra. Então, a utilização de carros no interior é um pouco mais reduzida, mas a utilização de motos é muito grande. Então, são inúmeros contratos de compra e venda desses veículos que são alienados fiduciariamente que acabam indo parar no Poder Judiciário. Então, nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos tratar principalmente sobre os aspectos práticos dessa matéria, sobre o procedimento e sobre o que tem relevância para o cartório. Então, é muito importante que vocês não apenas prestem atenção, mas que possam trazer as dúvidas aqui nesta aula. Então, nós teremos dois intervalos aqui, ou melhor, nós teremos dois blocos de aula com intervalo e, ao final de cada bloco, será aberto para perguntas. Serão 15 minutos em cada bloco. É importante que vocês possam trazer aqui as perguntas no primeiro bloco, ainda que sejam perguntas que serão de matéria que será abordada na segunda parte, porque ainda que eu deixe para responder ao final, na segunda parte, eu já posso dar um direcionamento e respondê-las dentro da apresentação na segunda parte. Eu também vou esclarecer que foi enviado um material de apoio para vocês. Eu enviei os slides e também enviei um manual de rotinas desta matéria. Esse manual ele tem alguns gráficos, algumas menções, algumas observações rápidas, mas o principal nesse material é justamente os modelos de decisão que podem ser minutados pelo cartório, especialmente em relação aos atos ordinatórios, e também a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a jurisprudência majoritária, em relação a inúmeros temas. Então, caso eu consiga concluir a exposição, essa aula, em tempo suficiente, ao final eu irei mostrar a vocês, eu irei comentar alguns desses modelos disponíveis nesse material de apoio, para que vocês consigam utilizá-los em apoio à atividade do juiz. Então, isso é um aspecto muito importante. Inicialmente, nós vamos tratar aqui sobre as origens do que é alienação fiduciária. Como eu falei, a aula é sobre a ação de busca e apreensão de veículos, mas nós vamos tratar um pouco do direito material aqui, ou seja, da parte que regulamenta o direito substantivo, do que é a alienação fiduciária que acaba formando essa ação de busca e apreensão, que dá ensejo a essa ação de busca e apreensão.
E sempre com o cuidado que é do meu conhecimento, eu sei que a realidade no interior do Amazonas é que a grande maioria não possui formação em direito. Então, atento a isso, nós vamos explicar aqui com calma, de uma maneira pausada. E qualquer dúvida, vocês, repito novamente, por favor, enviem as dúvidas aqui por mensagem para que eu possa responder, para que eu possa ajudar. Então, iniciando, nós temos aqui o histórico da alienação fiduciária em garantia. O que é esta coisa, alienação fiduciária? A alienação fiduciária, ela tem origem no Brasil, a regulamentação dela na década de 60. O que ocorreu com o nosso país nessa época? E por que foi criado? O Código Civil ele prevê uma série de garantias reais que permitem, de certa maneira, que uma pessoa que deseja ter à sua disposição certa quantia em dinheiro ofereça um bem seu em garantia para ter aqueles recursos e conseguir se capitalizar e, caso seja necessário, o credor poderá, em seguida, executar aquela dívida e cobrar aquele dinheiro indo em cima do bem oferecido. Um exemplo. Vamos imaginar que alguém tem uma casa, a pessoa tem uma plantação de açaí no interior do Amazonas e precisa de um certo dinheiro para conseguir comprar uma caminhonete para escoar aquela produção. E ela tem um sítio, uma fazenda de, vamos imaginar, de 300 hectares. Pela hipoteca, ela pode dar aquele bem em garantia, aquele bem em hipoteca, e para o banco pegar o empréstimo e caso ela não pague, o banco vai em cima daquele bem dela. Por quê? Porque lá no registro imobiliário vai ficar registrado que aquele bem está em hipoteca. Então, o credor, o banco, que é o credor do empréstimo, ele poderá ir em cima daquele bem e executar aquele bem com preferência. Ou seja, ainda que aquela pessoa tenha outras dívidas, vamos imaginar dívidas de algum contrato comum, que não seja garantido por hipoteca, de algum outro empréstimo, ainda que tenha dívida, como por exemplo, atropelou uma pessoa e tem que pagar uma dívida, aquela dívida da hipoteca tem prioridade, porque está registrada no registro público e a lei, o Código Civil, confere força a ela. Mas vocês vão perceber o seguinte, essa dívida, essa função, essa hipoteca, ela apenas pode ser feita por quem possui um bem imóvel. Um bem imóvel suficiente para o empréstimo. Porque não basta que eu tenha um imóvel, ele tem que ser suficiente para o empréstimo. Vamos imaginar que alguém tem um bem imóvel, um sítio, de 50 mil reais. E o trator custa 300 mil. Como aquela pessoa vai comprar um trator de 500 mil se o bem principal tem 50 mil? Se a garantia tem só 50 mil? Não seria possível. Então, esse problema da hipoteca, ela deixa claro, ela evidencia o problema que existia em relação aos direitos reais de garantia na década de 60. As pessoas precisavam de crédito porque queriam comprar bens de consumo, queriam comprar carros, queriam comprar motos, queriam comprar tratores, no caso das pessoas que exercem atividade econômica no campo, queriam comprar uma lancha, mas não havia dinheiro. Não havia dinheiro necessário para isso. Por quê? Porque não eram todas as pessoas que tinham bens imóveis. Então, o que acontecia? Acontecia que o mercado ficava travado. O mercado simplesmente precisava de uma nova modalidade de garantia. Então, várias foram as soluções que a doutrina buscou para isso. Várias foram as maneiras que eles tentaram solucionar isso, criando figuras jurídicas, como, por exemplo, o negócio jurídico de retrovenda, que é uma cláusula especial da compra e venda. Ou seja, a parte ficava sendo proprietária do bem, né? Vamos imaginar que ela tenha comprado um apartamento, que ela tenha comprado um carro. Então, ela comprava o carro e ela era propriedade do bem, mas se ela não pagasse o valor todo no prazo de 2 anos, no prazo estabelecido no Código de 16, que existia na época, o
credor, no caso, poderia reaver aquele valor. Ou melhor, poderia reaver aquele bem. Mas isso causou muitas confusões, porque não era toda a jurisprudência que aceitava isso, porque, na verdade, era um contrato de empréstimo, que o banco celebrava, o banco emprestava o dinheiro, a pessoa comprava o bem, travestido de compra e venda. Então, ficava uma coisa um pouco estranha na origem. Então, a doutrina e a jurisprudência precisavam encontrar caminhos para fazer esses negócios que envolviam a compra e venda de bens. E o que a alienação fiduciária proporcionou? E, em seguida, eu vou entrar no conceito de alienação fiduciária. Apenas para mostrar a vocês a estrutura do negócio jurídico de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária em garantia, existe, apenas para deixar claro aqui, na alienação fiduciária em garantia, existe um credor. Quem é o credor normalmente? É o banco. Quem é o devedor? O devedor é o consumidor. Trazendo o exemplo de sempre do interior, é aquele que comprou a moto. Mas aí a grande questão para entender a alienação fiduciária é que o credor da alienação fiduciária ela não vende a moto para o devedor. Na verdade, o devedor ele compra a moto, o banco ele realiza o empréstimo de valores, ou seja, o comodato, e o mútuo federatício, no caso de bem móvel, que é de bem fungível, que é o dinheiro, para que o devedor consiga pagar, no caso, a instituição que vendeu. Vamos imaginar que o devedor comprou uma moto da Honda. Ele tem que pagar, no caso, a concessionária. A concessionária vai receber o dinheiro. Ela recebe. Isso fica quitado. Mas o que acontece? O registro, o bem, a moto que foi comprada, estará em nome do credor. Tanto que quando se pega o registro, no caso, o instrumento do contrato de alienação fiduciária e até mesmo o próprio documento do carro ou da moto, se constata a seguinte informação, como titular. Bem pertencente ao banco B, alienado fiduciariamente a fulano de tal, que é aquele que normalmente nós confundimos com o titular do bem, que é o devedor. A sacada é a seguinte: o devedor, ele não tem a propriedade da moto. O proprietário é o credor, o proprietário é o banco. Essa alienação se chama de alienação fiduciária em garantia porque essa alienação pelo banco ao devedor, ela está sujeita à condição. E o que é a condição para fins de direito civil? A condição é um evento futuro ou incerto, ou seja, ele pode se verificar ou não. E qual é essa condição? É o pagamento total do preço. Então, caso pago totalmente o valor devido, ocorrerá essa alienação. A alienação vai ser realizada integralmente e no direito civil se fala que, então, o devedor irá consolidar a propriedade do bem, porque até então o devedor tem a posse do bem. Com o pagamento integral do valor, o devedor passará a ter a propriedade e a posse. Então, consolida tudo na figura do devedor apenas após o pagamento. Então, para deixar claro, antes do pagamento, do pagamento integral, o devedor não tem a propriedade do bem. Feito esse esclarecimento, ainda há uma outra questão em relação a essa relação jurídica, um conceito muito essencial. O primeiro é o seguinte, o primeiro e único, na verdade.
Qual é a natureza desse negócio jurídico? Ou melhor, qual é a natureza dessa propriedade do credor nesse momento? Para deixar claro, a propriedade é do credor, é do banco, até que o valor seja todo pago. Então, o credor ele tem o que nós chamamos de propriedade fiduciária. Ou seja, a propriedade fiduciária ela é uma propriedade que no direito civil nós chamamos de propriedade resolúvel. Por que resolúvel? Agora nós vamos voltar aqui a um conceito que eu tratei anteriormente, de condição. A propriedade é um direito real. Está no rol do Código Civil, que prevê o rol de direitos reais, que enuncia os direitos reais, que prevê todos os direitos reais. Uma das diferenças dos direitos reais para os direitos pessoais é que os direitos reais, eles exigem a existência de um rol legal. Eles exigem, para que um direito seja reconhecido como direito real, ele tem que estar previsto na lei como direito real. Senão ele não é um direito real. E qual é a importância disso? Por que existe esse formalismo? Porque um direito real ele é oponível a todos. Ele não é oponível apenas a uma pessoa que nós contratamos. Então, um exemplo, se eu tenho um apartamento, se eu tenho uma casa, aquele direito meu de propriedade é oponível a qualquer pessoa. Então, se alguém entra no meu terreno, se alguém, por exemplo, começa a construir uma casa no terreno da minha casa, eu posso entrar com uma ação possessória, ainda que eu sequer saiba quem é aquele indivíduo que entrou, ainda que eu nunca tenha visto ele na vida. Porque direitos reais são direitos que permitem com que eu exerça aquele direito contra qualquer pessoa. Porque nós chamamos, o termo que se usa é um direito potestativo, um direito que é exercível contra qualquer outra pessoa, independentemente de qualquer relação que eu tenha com essa pessoa. Então, aqui para deixando isso claro, que a propriedade ela é do credor e ela poderá, mas ela mudará de lado para o devedor caso implementada uma condição. E como eu disse, caso ser pago o valor integral. Então, por isso se fala que a propriedade do credor é uma propriedade resolúvel. E o que significa isso? Nada mais significa do que uma propriedade que, em algum momento, irá acabar, ou que poderá acabar ou não. Ela nasce para acabar. A propriedade do banco, ela nasce com o objetivo de se extinguir. Ela nasce com o objetivo de, em um momento, parar de existir. Aqui, abaixo, temos a terminologia técnica que é utilizada, que vocês encontrarão nas petições e muitas vezes nos despachos dos juízes. Credor é o agente fiduciário e devedor é o agente fiduciante. Então, essa terminologia é importante que vocês guardem, até que vocês anotem. E deixo logo registrado que os slides também foram disponibilizados para vocês, para que vocês possam compreender adequadamente essa questão. Voltando agora para o conceito, finalizando essa etapa, é importante agora que se possa trazer o conceito de alienação fiduciária. O conceito de alienação fiduciária que eu vou trazer aqui é o conceito que o professor André Luiz Santa Cruz Ramos traz. A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes em confiança aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte, uma instituição financeira em regra, obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato. Então é exatamente o conceito que nós trabalhamos aqui. Durante a explicação que foi fornecida, a explicação que aqui foi mencionada, eu tentei destrinchar, tentei esclarecer esse conceito para vocês com alguns exemplos práticos e também de maneira bem detalhada. Passando para o próximo ponto, eu quero apenas trazer, eu disse que seria apenas um conceito essencial, mas na verdade nós temos mais alguns conceitos aqui. Na verdade, eu quero trazer esses dispositivos da lei e deixar claro aqui que, em relação a veículos, a base legal, o que regulamenta a alienação fiduciária de veículos, é o Decreto-Lei 911 de 1969.
É um decreto antigo, mas sofreu recentes, inúmeras atualizações, inúmeras modificações que encontram-se no seu bojo hoje em dia. Inclusive a mais recente de 2014, importantíssima, uma modificação realmente muito importante que nós vamos comentar brevemente aqui. Além disso, há no Código Civil também a normativa, mas em relação a veículos, para fins de alienação de veículos, o que interessa é isso daqui. Nós não vamos tratar das normas do Código Civil e não vamos tratar também de uma outra lei que é referente à alienação fiduciária de imóveis. O artigo 6º do Decreto-Lei 911, ele estabelece que o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor, nos termos da Lei 11.101, não impede a distribuição e busca e apreensão do bem. Por que esse dispositivo é importante? Eu quero que vocês memorizem, que vocês consigam entender que o bem não é do devedor, o bem é do banco. Por isso a ação de busca e apreensão. Então, esse dispositivo, ele escancara isso. Por quê? Se o devedor, vamos imaginar que um produtor de açaí tenha comprado em alienação fiduciária uma caminhonete e ele começa a não pagar as suas dívidas, ele tem uma empresa, uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, inscrita, uma sociedade empresária. Vamos imaginar aí que existe essa produção na minha primeira comarca daqui do Amazonas, comarca Janori, que produz muito açaí. E já mando um abraço aí para todos os servidores lá de Janori que trabalharam comigo, para a Elissilvia, para a Agni, para a Edilúzia, para a Tailana, também para os oficiais de justiça, para o Marinho, para o Fábio Marinho, também para o Mazinho. Todos eles um forte abraço. E lá em Janori tem muito açaí, então não é incomum que possa ter essa produção. E vamos imaginar que tem uma produção legalizada de açaí com a produção através de uma sociedade limitada e essa empresa quebra. Pode, no caso de execução, aí vamos imaginar que existem inúmeros credores habilitados para receber. Existe, por exemplo, o dono do barco que o produtor de açaí comprou. Existe o dono dos insumos, aquele que vendeu insumos agrícolas. Existe aquele que vendeu material para colheita. Eles podem ir em cima desse carro alienado fiduciariamente? Eles podem ir em cima dessa caminhonete? Não, não podem. Eles não podem ir em cima. Por quê? Porque essa caminhonete é do banco. Então, essa lei de 2005, a 11.101, é lei de falências. Então, se o empresário vem à falência, não pode ir em cima do bem, porque o bem não é dele, o bem é do banco. Nós também temos aqui o artigo 7º. Artigo 7A da lei, do Decreto-Lei 911, que fala que não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos desse Decreto-Lei, sendo que qualquer discussão sobre concurso de preferência deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do artigo 2º. Então, é a mesma coisa, também é um dispositivo que vem no mesmo sentido do anterior. Então, é importante que isso seja deixado claro, que o devedor não tem a propriedade. Então, aqui, nos slides, o regramento, falando sobre o Código Civil, o artigo 1361 e o 1368b, que tratam da alienação fiduciária em garantia no Código Civil. E aqui, apenas para deixar claro, o próprio Código Civil afirma que não se aplicam as regras do Código Civil às alienações fiduciárias regidas por lei específica. O que isso significa? Se houver uma lei específica, enfim, até é óbvio, tautológico que eu vou dizer, mas havendo uma lei específica sobre a matéria, não aplica o Código Civil. É justamente o caso da lei, do Decreto-Lei, que rege a busca e apreensão de veículos. É lei específica. Existindo lei específica, não se aplica o regramento do Código Civil. Vamos passar aqui para o próximo ponto. Aqui eu vou trazer um esquema, um slide, para explicar o procedimento. Vamos agora entrar no procedimento propriamente dito da alienação fiduciária. Primeiro, nós temos a petição inicial. E aqui eu queria trabalhar um pouco com vocês dois itens importantes. Agrupadores e resolução 63.
três itens importantes que nós vamos tratar aqui ao longo desse trabalho, dessa exposição. Resolução 63 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e também Resolução 116 de 2017 da Presidência, foi editada durante a presidência do desembargador Flávio Pascarelli. E ainda, a questão da utilização dos agrupadores. Apenas para mencionar aqui expressamente o provimento 63 de 2002, da Corregedoria, que são sobre os atos praticados pelos diretores de secretaria e demais servidores. A relevância desse ato é porque eu sempre insisto que, especialmente nas maiores comarcas, é importantíssimo que alguns atos sejam praticados pelos servidores, como, por exemplo, os meramente ordinatórios, os despachos de mero expediente. Eu não estou dizendo aqui, é claro, há as minutas de decisão, inclusive de sentença, mas há os despachos, que é importante que vocês observem, que evitam uma sobrecarga, uma paralisação excessiva da mesa do juiz. Aqui eu quero chamar a atenção que, vamos imaginar, entrou a petição inicial da busca e apreensão em alienação fiduciária, que no PROJUDE recebe aquela sigla BAAF. É importante, importantíssimo que o cartório, e aqui eu aproveito até para... É uma lição que deve ser aproveitada, inclusive, pelos colegas das comarcas onde eu atuo, que vem implementando isso. Nós conversamos bastante sobre isso, especialmente de onde eu sou titular. Ainda não tive tempo de conversar com os servidores de Urucurituba pela falta de tempo, mas conversei com a Elisângela, que está aí nos assistindo em São Sebastião do Atumã, conversei também com o Bocho, que é o escrivão da comarca, aproveitando para mandar um abraço aí para vocês todos, também para os outros servidores, para o Will, para o Jaime, também para os oficiais de justiça, para o Álvaro, para a Marilúcia, todo mundo aí de São Sebastião, que nós já conversamos sobre isso, sobre a importância dos agrupadores. Que os agrupadores eles devem ser utilizados para que o juiz possa visualizar o que existe na mesa dele que pode ser decidido rapidamente. Por exemplo, chegou a petição inicial, façam, é muito simples, lancem o agrupador despacho inicial ou decisão inicial. Eu prefiro decisão inicial, porque tecnicamente decisão inicial não vai ser um despacho, é uma decisão, tem natureza de decisão interlocutória. Inclusive, nessa decisão inicial vai ser potencialmente determinada a busca e apreensão do bem. Então tem uma carga de decisão. O despacho, a diferença entre despacho e decisão é que o despacho ele não tem uma carga decisória. Ele é meramente ordinatório, ele não se decide nada no despacho. Já na decisão interlocutória, ela decide. Então, por isso é importante que aquela decisão inicial, que é onde se decide gratuidade de justiça, se decide uma série de outras coisas, a liminar, que ela tenha essa caracterização como decisão. Então, nesse slide, existem duas possibilidades. Primeiro, que o juiz defira liminar ou que ele não defira liminar. No caso de indeferimento, ele vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. Claro, não imediatamente, mas irá implicar, em regra, uma extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos processuais. E por que eu estou dizendo isso? O que é importante? Porque esse é o caminho óbvio da alienação. A alienação fiduciária é um procedimento muito rápido. Então, é algo que os cartórios devem processar rapidamente. Não tem realmente maiores dificuldades caso todos os pressupostos sejam verificados corretamente. Eu quero chamar a atenção que nós temos as seguintes hipóteses de indeferimento de liminar. E aqui eu vou chamar a atenção novamente, porque, em regra, se a liminar for indeferida, na maioria absoluta das vezes, eu nunca peguei no interior um procedimento em que a liminar fosse indeferida e que o processo não foi extinto, porque existem uma série de requisitos que, se não forem cumpridos para o deferimento da liminar, implicará em um problema aqui na frente que causará a extinção do processo. As hipóteses de indeferimento da liminar, que estão previstas na lei. Primeiro, ausência de comprovante da realização da notificação. E o que é essa notificação?
A notificação na ação de alienação fiduciária, ela é essencial para constituir o devedor em mora. O que é a mora? Isso quer dizer, devedor, você tem que pagar essa dívida, pague agora. Mas o banco pode chegar, entrar com a ação e dizer, olha, eu entrei com a ação, você tem 5 dias para pagar. Paga agora, eu perco o bem. Vamos imaginar aqui, algo que é muito comum. A pessoa comprou um carro de 50 mil reais, e é um valor alto, parcelou em 50 vezes, ou mais, 80 vezes, e está pagando aquele carro. Paga paga uma parcela, paga duas. Seria justo que aquela parte recebesse a ação e logo em seguida tivesse um prazo de 5 dias para pagar? Não. Então, o banco ele é obrigado a comunicar que a parte está com as parcelas em atraso. Então, ele precisa enviar, antes de entrar com a ação, uma carta para a pessoa, dizendo, olha, você tem que pagar o que está atrasado. Pague, você tem 20 dias para pagar. Aí, apenas depois que feita essa comunicação, que o banco pode cobrar essa dívida na justiça pela ação de busca e apreensão. E, em relação a isso, o que acontece se a parte não comprova essa notificação? Vamos imaginar, chegou na mesa do juiz, o juiz recebeu que não existe essa notificação. O que ele vai fazer? Ele vai indeferir a liminar, porque é requisito para a concessão da liminar o comprovante dessa notificação. Então, o juiz vai indeferir a liminar e determinar que o comprovante de notificação seja juntado no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da liminar, sob pena de indeferimento da petição inicial. Então, por isso que eu disse que, em regra, se o banco não juntou o comprovante, ele não irá juntar mais. Então, por isso que, em regra, o indeferimento vai implicar em o indeferimento da liminar vai implicar necessariamente, quase 100% das oportunidades, em uma extinção do processo futuro, indeferimento da petição inicial. Além disso, outro requisito, ausência de comprovante de expedição do aviso de recebimento. Porque existe uma discussão gigantesca em busca e apreensão e alienação fiduciária sobre essa questão de como se faz essa notificação. Antigamente era necessário que fosse feito por cartório extrajudicial de todos os documentos, ou seja, que o banco fosse até o cartório, pagasse as custas para notificar extrajudicialmente a pessoa. Ou então, que fosse até o próprio judiciário e notificasse judicialmente. Mas isso demorava muito. Então, a lei foi alterada para permitir que o próprio banco enviasse correspondência, uma notificação com aviso de recebimento, notificando aquele devedor. Então, é essencial para que essa notificação privada, para que essa notificação realizada pelo banco tenha validade, que o próprio banco junte na petição inicial, junto com a petição inicial nos documentos essenciais, o aviso de recebimento, porque assim o juiz poderá verificar que realmente aquela correspondência foi enviada. Caso não seja juntado, isso será causa de indeferimento inicialmente da liminar e depois de indeferimento da inicial. Eu quero ressaltar aqui, mais uma vez, dentro dessa questão dos atos ordinatórios, que o cartório pode abrir um agrupador, porque eu acredito que essa é uma questão que não é difícil para o cartório analisar antes de ir para a mesa do juiz. Tem notificação? Não tem notificação? Isso, sinceramente, não é algo que apresenta maiores dificuldades. É só ver se tem um aviso de recebimento, é só ver se foi enviada a notificação para o endereço do devedor. Então, verifiquem isso e abram um agrupador. Ausência de notificação, despacho inicial em busca e apreensão de alienação fiduciária, pode utilizar a abreviação legal, busca e apreensão em BAAF, ausência de notificação. Vai facilitar muito o trabalho do magistrado e vai ali maximizar a eficiência do cartório, da tutela jurisdicional. Então, vamos passar aqui para o próximo item. Vamos tratar agora para o indeferimento da inicial.
Apesar de não saber quanto tempo ainda falta aqui, logo, logo iremos para o intervalo. Então, quem quiser poderá, eu peço para enviar agora, antes de ir para o intervalo, eu vou disponibilizar 10 a 15 minutos para responder dúvidas. Então, peço para, se vocês quiserem, podem começar, já mandem perguntas para que, não sei se há perguntas já aqui no sistema, até comunico que se fosse possível para informar aqui no sistema a existência de perguntas, mas serão destinados 10 a 15 minutos para responder as perguntas. Vamos agora aqui para as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Primeiro, ausência de citação. Isso é muito comum no interior. Isso é realmente muito comum que a parte não seja citada. A parte simplesmente desaparece. E isso nada tem a ver com a liminar. Ou melhor, isso nada tem a ver com a notificação do processo, a notificação anterior que é feita pelo credor. Primeiro, porque a notificação feita pelo credor ela é feita antes do ingresso em juízo. E a própria lei de alienação fiduciária, ela permite com que o credor envie o documento, envie aquela notificação para o endereço que está no contrato. E não se exige sequer, nós vamos ver o dispositivo legal mais adiante, não se exige sequer que seja o devedor que assine o aviso de recebimento. E por que a lei, vocês podem imaginar, nossa, mas isso é uma permissividade, isso está facilitando muito a vida do banco? Mas não, é uma questão de justiça, é uma questão de boa-fé. Se a pessoa comprou uma moto e disse que morava na casa Y, no bloco A, no bairro tal, vamos imaginar, na comarca de Alvarães, ela não pode parar de pagar aquela dívida e desaparecer. Então, vale o endereço do contrato, vale aquele endereço que foi prestado ali. Na ausência desse endereço, vai se reputar válido aquela notificação realizada. Agora eu pergunto, e para fins de citação? É a mesma regra? Não precisa encontrar o réu? Não, claro que não. Tem que ter citação para que seja aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Agora, o que ocorre? Em regra com a citação. Ou, no caso, o banco não encontra o réu não é citado, e sem a citação do réu não se pode, enfim. Vamos imaginar a seguinte situação, só para recapitular. O juiz recebeu a inicial, ele nem citou o réu ainda. Ele determinou a busca e apreensão e vai ser realizada a citação concomitantemente. Então, nesse caso, o réu vai ser citado no deferimento da liminar, mas ele não vai ser encontrado. Ele não vai ser encontrado porque ele não reside mais no local. O que precisa o credor, nesse caso, fazer? Ele precisa informar o endereço do réu, ele precisa se valer dos meios que ele tem para encontrar o réu. Busca nos seus cadastros, busca no cadastro de outras instituições parceiras, enfim. Aí existem duas opções para o juiz. E aqui nós temos que observar mais uma vez a resolução 116. Pode ser que o banco peça a busca CIEL, a busca nos órgãos de praxe, que a gente chama. Pelo menos, não aqui no Amazonas, mas eu trabalhei como defensor público no Paraná e lá era muito comum que se pedisse o auxílio dos órgãos de praxe. Ou seja, concessionárias de energia elétrica, empresas de telefonia, que fossem enviados ofícios para essas empresas. O juiz tem duas opções aqui. A primeira, de oficiar aos órgãos, de fazer a busca CIEL e de realmente realizar essa busca. Essa busca ela está condicionada ao recolhimento de custas da Resolução 116 de 2017. E aqui eu vou bater nessa tecla. Custas são importantíssimas. Não se pode abrir mão de custas.
As custas, elas vão para o fundo de amparo do Poder Judiciário e inúmeras coisas, a nossa estrutura, enfim, tudo que faz o Poder Judiciário movimentar vem das custas. É claro, existe a dotação orçamentária do repasse do 12º, mas sem as custas não há Poder Judiciário. Se nós não velarmos pelo recolhimento das custas, não haverá recursos para a compra de material para os fóruns, não haverá recursos para a reforma dos fóruns, e aqui eu menciono o projeto do desembargador Iedo, esse belíssimo projeto de reforma dos fóruns no interior, dezenas de fóruns sendo recuperados. O que permite isso são as custas, o que permite a compra de impressora, o que permite a compra de torneio de tinta, o que permite a compra de todos esses itens são as custas judiciais. As custas são essenciais para o funcionamento do Poder Judiciário. Então, caso seja essa a opção do magistrado, caso seja essa a instrução que o magistrado tenha passado para o cartório, sempre estejam atentos para o recolhimento de custas em relação a diligências de busca Ciel e busca e expedição de ofício nessas hipóteses, mas especialmente de busca Ciel. Importante, busca Ciel é ato do magistrado, ainda que ele tenha delegado ao servidor. O caso deve a parte recolher sobre a custa do ato do magistrado. No caso da busca Ciel, se eu não me engano, são R$50 de busca Ciel. Então, a parte deve recolher, nesse caso, as custas da diligência em 5 dias. Se não recolher, extinção do processo. Qual é a outra opção do que o magistrado tem aqui em relação à citação? A parte não foi encontrada, a parte pleiteia busca Ciel, pode ser indeferida sob o fundamento de que é ônus do autor diligenciar por conta própria em relação à busca de endereço do réu. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, jurisprudência predominante, em inúmeros julgados, inclusive do desembargador Flávio Pascarelli, do desembargador Iedo Simões, vários outros reforçam esse entendimento de que é um dever do autor promover essa citação. Inclusive, o desembargador Flávio Pascarelli tem acórdãos expressivos em relação a isso, inclusive deixando claro que é ônus do autor permitir que a triangularização da relação jurídico-processual ocorra, permitindo a formação do processo. O processo é formado a partir desse momento, é aperfeiçoado com a citação. Sem a citação, não foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual e a extinção do processo se impõe. Então, tenham isso em mente. Não providenciou a citação, caso de extinção. Isso nada tem a ver com a liminar. Ainda que a liminar tenha sido deferida, deverá ser, depois essa liminar será tornada sem efeito, e importantíssimo. Quando se defere a liminar, nós veremos isso com mais especificidade mais à frente. Quando se defere a liminar, é oficiado o renajude, ou seja, aquele bem é tornado indisponível. Se o processo for extinto, cai a liminar e cai o bloqueio no renajude. E, caindo o bloqueio no renajude, é necessário, é imprescindível para que o bloqueio do renajude caia, como consequência natural da extinção do processo, que ele seja comunicado pelo mesmo meio que ele foi determinado. Muita atenção para isso. O outro item que nós já conversamos e que causa o indeferimento da inicial é o não cumprimento para a apresentação da notificação. O não cumprimento, como nós já falamos, a parte não apresentou notificação, a liminar foi indeferida, foi aberto um prazo de 15 dias para a apresentação e, nesse caso, não cumprido esse prazo de 15 dias, a extinção irá se impor. Será necessário extinguir o processo. O outro ponto, o item C, é o envio da notificação para endereço errado ou equivocado. Também jurisprudência pacífica aqui do Tribunal de Justiça. Mandou a notificação para o endereço errado, se implica em indeferimento da petição inicial, não precisa nem abrir o prazo de 15 dias. A petição é natimorta, a petição nasceu morta. Não tem o que fazer. É indeferimento na cara. Entrou com a petição inicial, é vício, é falta de pressuposto processual, é insanável, porque o que ele vai fazer? Ele vai enviar a notificação novamente para a casa da pessoa, já tendo instaurado o processo? Não. Ou a notificação já existe quando foi instaurado o processo, anteriormente à instauração do processo, ou ela é realizada corretamente e já existe, ou ela não existe. Não existindo, que é o caso, indeferimento da petição inicial.
Então é importante. Esse caso não implica em prorrogação do prazo, não implica abertura de prazo de 15 dias, implica em indeferimento da petição inicial. Vamos aqui tratar, alguns deles eu já comentei, mas nós vamos tratar de questões relevantes sobre a notificação. Primeiro, e já deixando claro que logo, aqui terminando essa questão da notificação, nós vamos para o intervalo. A notificação não precisa ser realizada por cartório de títulos e documentos. Nós já deixamos isso claro, já expliquei que pode ser realizada pelo próprio devedor, pelo próprio credor, pelo banco, pela instituição financeira. Além disso, a notificação pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento. Também já avisei isso, já deixei isso claro. Terceiro, o aviso de recebimento é indispensável para a validade da notificação. Também foi explicitado isso. O AR não precisa ser assinado pelo próprio devedor. Redação do artigo 5, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911. Também já foi explicado. Outro item. Basta o envio ao endereço constante no contrato, ainda que o AR seja negativo. Ou seja, e aqui AR negativo não quer dizer envio para o endereço errado, mas é o endereço correto, como já falei. Mandou para o endereço correto, a pessoa se mudou, ofensa boa-fé objetiva, a notificação é válida. E isso não se confunde com a citação. Citação é outra coisa, mas a notificação pode ser mandada para o endereço que a pessoa não mora mais. A citação não. Se a pessoa não mora naquele endereço, ela tem que ser localizada. E destaco aqui do desembargador Wellington Araújo, tem um julgado muito importante nesse sentido, que não basta o AR, que basta que seja encaminhada para o endereço do contrato, ainda que o AR seja negativo. Isso é importante porque às vezes vocês do cartório podem pegar e, olha, AR negativo, eu vou abrir o agrupador aqui, indeferimento, ausência de notificação. Mas não, o AR aqui nesse caso não tem nada a ver com a questão da notificação, jurisprudência tranquila do tribunal, deve-se reputar a notificação realizada validamente. E agora, o último item, a notificação deve ser considerada não realizada se encaminhada para o endereço incorreto. Aqui a questão do recolhimento de custas, eu vou falar depois do intervalo. Eu peço para a equipe, caso exista alguma dúvida, para que coloque na tela as dúvidas enviadas, seria possível? Ok, sem dúvidas enviadas, então, bem, mas eu peço que vocês enviem realmente as dúvidas. Então, vou atrasar um pouco mais o intervalo. Vamos aqui falar um pouco sobre recolhimento de custas. Mais uma vez, eu vou tratar um pouco sobre ela aqui. Na verdade, eu acredito que é a portaria 116 de 2017, não 66. Agora ocorreu uma dúvida. Mas quase certeza que é a 116. Foi ditada na gestão do desembargador Flávio Pascarelli. Primeiro, eu quero deixar claro aqui eu quero localizar vocês, quero deixar bem mastigada essa tabela. Eu vou disponibilizar essa tabela na aula de execução que eu vou dar para vocês. Tanto no caso, a portaria da Corregedoria 63 de 2002, quanto essa portaria 116, melhor, o provimento 63 da Corregedoria e essa portaria 116 de 2017. O que vocês precisam saber dessa portaria? O que vocês precisam olhar? Os olhos de vocês têm que estar direcionados para qual item? Tabela 2, item H. Diligências pessoais do serventuário e do magistrado, busca SCL e etc. Ali está o valor correto de recolhimento. Tabela 4, custas dos auxiliares do juízo, citação em área urbana, citação na área rural. Também. Muita atenção para isso. A citação na área rural, o custo é maior. Então, isso também. Não é besteira, a diferença é grande, isso é importante para o Poder Judiciário. E conta com a colaboração de vocês para que possa continuar se estruturando. Qual é a outra? A outra, enfim, tabela 5, que tem o valor da busca e apreensão, que as custas da distribuição da busca e apreensão devem ser recolhidas com a petição inicial. E ainda em relação à petição inicial, o que eu quero chamar a atenção aqui, em relação à importância desse recolhimento. Então, às vezes vocês vão pegar a guia de recolhimento e vai estar... Existem parte, é importante que o advogado recolha as custas da maneira correta. E aqui vamos partir para aquela máxima. Quem paga mal, paga duas vezes. Recolheu as custas e errou. Não recolheu em cima de alienação fiduciária, recolheu em cima de outro procedimento. Vai ter que recolher de novo. Vai ter que recolher novamente. Então o cartório tem que estar atento a isso.
Então, mas ele vai ter que recolher tudo novamente, tal, vai ter que recolher novamente. Depois, se quiser, se tiver recolhido a mais, que entre com a ação para receber esse valor, para ter repetição de débito do valor recolhido a maior por erro dele. A parte preencheu erradamente a GRERG, não a GRERG, a custas. Eu tenho ainda essa coisa, para mim, sempre que eu penso em custas, né, eu penso do formulário de recolhimento de custos do Rio de Janeiro, foi onde eu advoguei, né? Depois eu fui defensor público no Paraná, e lá tinha uma ficha que nós preenchíamos, vendia até em papelaria, que nós chamávamos de GRERG, que era a Guia de Recolhimento de Custos do Poder Judiciário. Então nós preenchíamos aquilo ainda manualmente, né? Não era eletronicamente, e aí do advogado que preenchesse aquilo ali errado. Recursos não eram conhecidos, ações tinham a distribuição cancelada, enfim, era um prejuízo tremendo. Então nós temos que ser severos em relação a isso, porque muitas vezes aparece lá a guia recolhida erradamente. O clássico é o advogado que preenche que não coloca o nome da serventia adequado. Por exemplo, vai distribuir a petição inicial em Urucurituba, que é a comarca que eu estou respondendo, e até mando cumprimento aí os servidores da comarca de Urucurituba, cumprimento o escrivão, o senhor Pedro também, os oficiais de justiça, enfim, todos os auxiliares que estão presentes na comarca, que realmente ajudam muito e que colaboram aí para que eu possa entregar a jurisdição lá em Urucurituba. E vocês têm que, em relação a essa questão do preenchimento, atentem que se a ação for distribuída em Urucurituba, você tem que ser preenchido como se o recolhimento fosse feito para Urucurituba. Então, muitas vezes eles erram, colocam, por exemplo, recolhimento, processo, não colocam o número do processo em referente ao qual está sendo feito o recolhimento, colocam comarca da capital em Manaus e muitas vezes você sequer consegue verificar se aquele recolhimento foi feito corretamente, porque não consta nada, não consta nem a comarca. Então, muita atenção para isso. Esse realmente é um ato que é do cartório. Eu não digo que a questão dos agrupadores pode faltar, eu não digo que a minuta, mas isso é essencial, isso vocês têm que fazer. Porque não só não é pelo magistrado, mas é por todos nós, pelo Poder Judiciário, que tem que ser feito corretamente o recolhimento de custas. Essa é a coisa mais importante a ser feita, custas recolhidas corretamente. Procedimento. Agora eu vou trazer aqui o procedimento de deferimento da liminar. Primeiro, o melhor aqui, aproveitando que nós chegamos aqui na metade da nossa aula, eu vou fazer agora o intervalo, um breve intervalo aí de uns 10 minutos mais ou menos. Vou conversar aqui com a equipe para ver quanto tempo nós temos e depois nós retornamos aqui. Olá, estamos de volta aqui para continuar a nossa aula aqui sobre busca e apreensão de veículos. Vamos agora aqui tratar um pouco sobre o procedimento mais uma vez sobre o procedimento da busca e apreensão. Falar um pouco mais sobre isso, sobre a outra situação, uma situação que acontece muito, que é a revelia. A revelia, de certa maneira, né? Claro que a intenção sempre é entregar o direito material da melhor maneira, mas em termos de gestão de facilidade, a revelia, no caso de busca e apreensão e alienação fiduciária, é um grande alívio. Nós temos aqui 5 dias, no despacho, na decisão inicial, mais uma vez eu falei despacho inicial, porque apesar de tecnicamente não ser correta, é uma prática, é difícil você parar de falar algumas coisas que é da tradição se falar despacho. Então é difícil é difícil parar de falar despacho. Mesma coisa em relação ao saneador. Correto que se chamar o saneador, a decisão de saneamento é decisão de saneamento, mas é difícil superar a terminologia despacho saneador, né? É sempre uma mania que fica. Então nós temos, sim, aqui na regulamentação da lei, o réu é citado para pagar em 5 dias e contestar em 15 dias para contestar. Então tem um prazo de contestação, ele é citado, tem um prazo de contestação e é muito comum que ele que ele conteste. Na contestação, isso é muito importante que vocês façam, vocês devem automaticamente, oferecida a contestação, o próprio cartório intimar o autor para que se manifeste quanto à contestação. É claro que
O artigo 350, ele só estabelece que a réplica é necessária caso o réu alegue fatos obstativos, extintivos ou obstativos do direito do autor. Principalmente as chamadas defesas indiretas. Por que são as defesas indiretas? Se o réu alega, enfim, alguma matéria relacionada ao procedimento de vício processual, qualquer questão referente ao processo, a pressupostos processuais e condições de ação, é necessário ouvir. Mas, de qualquer maneira, isso não deve ser preocupação de vocês. Por quê? Chegou a contestação, intima a parte autora para se manifestar contra a contestação. Porque não é papel do cartório ficar analisando se é hipótese ou não de réplica, no caso do artigo 350, de abrir vista para a parte autora. Então, é bem relevante que isso aconteça. E isso está disciplinado no provimento 63 de 2002, que não é necessário que o juiz faça isso, o próprio cartório pode fazer. Eu disse que era questão de revelia, mas revelia é o próximo slide, eu até confundi. É tão bom quando vem a revelia que nós até exageramos aqui, já pensei logo, nossa, revelia. Essa é a questão. Logo depois de oferecida a contestação, isso já vai para o julgamento antecipado. Não tem instrução na ação de busca e apreensão, ela é uma ação de rito sumário. Então, completamente desnecessário qualquer outra medida, na grande maioria das vezes. É claro que pode acontecer alguma excepcionalidade de debater, mas enfim, nunca vi na minha vida nenhuma excepcionalidade em relação à busca e apreensão de veículos. No interior do Amazonas, os processos também nunca vi nada parecido de discussão em relação a isso. Julgamento antecipado. A hipótese de julgamento antecipado, então aí o juiz sentencia direto com ou sem anúncio. Eu digo com ou sem anúncio porque eu não sei como vai ficar até a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas no Conselho da Justiça Federal ocorreu recentemente uma aprovação de enunciado que já vem consolidando um entendimento de que não é necessário prévio anúncio pelo juiz do julgamento antecipado. Por quê? Porque o julgamento antecipado é um ato do juiz, o juiz é um ato ordinatório que ele pratica independente de concordância das partes. Se já tem todos os documentos, o juiz julga. Então, o anúncio pode ser feito no próprio julgamento referente ao julgamento antecipado. Mas eu repito, o tribunal não se manifestou em relação a isso. Mas a alienação fiduciária é algo que dificilmente teria recurso, porque é muito difícil que a decisão não seja correspondente à realidade dos fatos. Então, o autor, o réu, não teria proveito nenhum em recorrer, não conseguiria mudar substancialmente a decisão. Eu até vou pedir para constar aqui, eu não vejo ainda o horário, eu não vou conseguir calibrar aqui corretamente ok, obrigado. Agora, a outra questão é a revelia. Digamos assim, o que facilita a nossa vida. O juiz deferiu a liminar, foi citado o réu, 5 dias para pagar ou contestar. Eu vou explicar que essa diferença de 5 dias para pagar e 5 dias para contestar é relevante. Se o réu pagou, isso não quer dizer que ele não vai contestar. Da mesma maneira, se o réu não pagou, ele também pode contestar. É claro que se o réu não pagou, o bem dele vai ser apreendido em 5 dias, ele vai ser apreendido, já foi apreendido nesses 5 dias, e a consequência é que nesses 5 dias o bem vai ser levado à venda. Essa venda não é feita pelo oficial de justiça na comarca. Essa venda é feita pelo próprio banco, que tem um prazo de 48 horas para retirar o bem. Então aqui, muito cuidado com isso, porque é muito drástico. Então, assim, normalmente a parte ela vai até apresentar contestação antes, porque se o bem foi nesse prazo de 5 dias, em regra o bem já foi vendido, em regra a parte não vai mais recuperar o bem, porque ele vai ser levado para aqueles leilões extrajudiciais que acontecem, principalmente na comarca de Manaus, e que acontece a retirada a alienação desse bem por iniciativa particular. Enfim, em seguida, constatada a revelia, julgamento antecipado é muito tranquilo. Isso aqui é muito importante, se tiver revelia, foi citado, não contestou, faça um agrupador BAAF, busca e apreensão e alienação fiduciária, revelia. O juiz já vai pegar, já vai saber o que é, já vai agrupar todas aquelas matérias e vai dar uma sentença, sabendo que tem notificação que tudo está correto, a sentença é uma só, isso facilita muito o trabalho do magistrado.
E atenção, pessoal, perguntas. Aqui eu fui informado que teve um problema aqui na transmissão e que não foram e que isso talvez tenha dificultado o envio das perguntas, mas agora está regularizado. Então, assim, me enviem as perguntas, por favor, e eu vou pedir mais ou menos daqui a uns 15 minutos para que a equipe aqui me informe se há alguma pergunta já, se foi enviada, porque aí eu consigo mais ou menos calibrar um pouco. Claro que eu me preparei para que fossem realizadas entre 20 a 25 minutos de pergunta no total, de perguntas, mas caso não seja, enfim, espero que eu consiga preencher esse tempo todo, mas nós precisamos aqui adequar um pouco o tempo da explicação a isso. Eu peço para vocês, enviem as perguntas, por favor. Em relação a liminar, isso é uma coisa que eu já mencionei, um dispositivo do decreto 911 de 69. Quando se decreta a busca e apreensão do veículo, o juiz ele tem que comunicar ao Renajude. O Renajude o juiz acessa pelo token, pelo próprio token do magistrado, que ele comunica a esse órgão central a disponibilidade do bem. Então vai ficar registrado que aquele bem está indisponível. Então, o credor caso ele seja parado, o devedor seja parado numa blitz, alguma coisa assim, caso verifiquem, vão ver que aquele bem está com indisponibilidade, vão apreender aquele bem. Então é essencial que seja determinada essa na liminar e seja efetivada. Nós sabemos a dificuldade que há no interior, muitas vezes, de estrutura do cartório para que isso seja feito. Mas é importante que o magistrado tente se organizar, uma rotina administrativa, no médio prazo, pelo menos, para que consiga inserir esses dados na base do Renajude. Agora, em relação à purgação da mora, que nós chamamos, eu vou dizer, agora é um ponto importantíssimo aqui dessa matéria. Purgação da mora não é contestação. Primeiro ponto. O que é purgação da mora? Purgação da mora vamos chamar aqui de acabar com o atraso, para ficar bem simples. A parte tem 5 dias para pagar a dívida. Agora, isso causa muita perplexidade. Quando eu estudei essa matéria pela primeira vez, eu fiquei um pouco perplexo. Porque eu pensei, poxa, vamos imaginar, você recebe uma cobrança de uma dívida, uma busca e apreensão. Vamos imaginar, você parcelou a moto em 50 vezes, mas você atrasou uma parcela. Você não pagou a parcela do mês de julho. E aí você não pagou, está tranquilo, e de repente você recebe uma notificação, pague a parcela do mês de julho, está atrasada. E você, poxa, peraí, pega dinheiro emprestado, corre lá, pessoa, e quando consegue reunir, recebe uma notificação. Recebe a citação no processo de conhecimento com a busca e apreensão, já vem o oficial de justiça, apreende o bem, e você fica sem a moto e você vai pagar. O que você precisa pagar? Aí é a sacada. Hoje em dia, para você conseguir ficar com o bem, você tem que pagar todas as parcelas do contrato. Isso quer dizer que se você pagou 10 parcelas, você vai ter que pagar 40 parcelas. Isso é um exagero, né? Porque em muitos casos fica inviável. Acaba sendo que o mercado ele acabou protegendo muitos bancos sob o argumento de que, olha, vamos dar uma segurança de crédito maior para os bancos, porque isso aqui é risco bancário. Então, quanto mais entra aquela velha discussão, estou dando mais benefício para um banco, estou aumentando os poderes do banco, e ele vai poder reduzir os juros e tal, tem impacto. Tem vários estudos que provam que, mesmo que foram dadas inúmeras garantias ao crédito bancário no Brasil, sem que isso tivesse reduzido a taxa de juros. Então, se questiona muito a legitimidade disso. Por quê? Vamos imaginar que você comprou a moto por 20 mil reais. Faltam 40 parcelas. Aquela moto vai ser vendida num leilão privado como um bem usado. Vocês acham que o valor daquela moto vai alcançar 20 mil reais? De jeito nenhum, vai alcançar 10 mil reais. E detalhe, é um leilão privado. Então, não tem todas aquelas exigências Não que o leilão particular seja melhor. Estou dizendo isso. Não que o leilão feito em asta pública seja melhor. Tanto que todas as reformas do Código de Processo Civil foram feitas no sentido de privatizar essa parte, com a intervenção do leiloeiro, de evitar que a adjudicação, a alienação por iniciativa particular, que isso seja feito preferencialmente por iniciativa particular, a venda de bens, mesmo em sede judicial.
Mas a verdade é que é um prejuízo imenso para a parte. Não pagou, vai tomar na cabeça, vai acabar perdendo o bem, porque é muito alto. Então, quando eu atuei na capital em relação à alienação fiduciária, às vezes realmente era de ficar com o coração partido. Você vê partes que chegam com parcelamento de 80 vezes, faltam 20 parcelas, que não é muito nem pouco, e a parte vai perder o bem. Então, e qual é a questão que acontece aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas e no STJ? Isso é muito tranquilo, devem ser pagas todas as parcelas vencidas e vincendas. Por quê? Porque se a parte não paga uma parcela, isso implica o vencimento de todas as outras. Todas as outras vencem. Então, a parcela não pagou a parcela 20, vai vencer automaticamente, antecipadamente a parcela 21, vai vencer a 22, vai vencer a 23, vai vencer a 24, vai vencer a 25, até a parcela 40 que for devida. Isso é muito drástico, é muito complicado para o devedor. Então, devem ser pagas, e acontece que ele vai ter que pagar todas essas parcelas, a que venceu e aquela outra. Então, isso nós chamamos de purgação da mora, é o pagamento atrasado. O pagamento atrasado deve ser do contrato todo. E isso a STJ já definiu no recurso especial 1.418.593, que é em recurso repetitivo, então tem observância obrigatória por todos os juízes. Essa jurisprudência também é pacífica, é muito pacífica aqui no Tribunal de Justiça. Vocês pegam os julgados praticamente em uníssono dos desembargadores, com alguns temperamentos, com algumas exceções, devidamente justificadas, é claro, porque a vida é complexa mesmo e existem muitas situações em que nós, juízes de direito, nós estamos em contato direto com a população e os desembargadores também, e sabem da realidade. Muitas vezes faltam pagar 3 parcelas e às vezes nós temos jurisprudência que se refere a esses casos excepcionais. Mas vocês pegam a jurisprudência majoritaríssima do tribunal. Jurisprudência do desembargador Flávio, enfim, você pega os julgados do desembargador Flávio de Pascarelli, julgados do desembargador Iedo, julgados do desembargador João Simões, julgados do desembargador Lafayette, todos os julgados, tendo como relatores, né, esses desembargadores, nós vamos ter essa aplicação da norma legal, do precedente, da letra da lei. Então, nós vamos ter essa aplicação seca da lei, o que é importante, é a atuação realmente do que está previsto na lei. Agora, como eu já falei, existe uma teoria, melhor, antes de falar de adimplemento substancial, vou falar aqui sobre os honorários advocatícios. Porque quando se distribui inicial, tem os 10 a 20% dos honorários advocatícios, que devem ser pagos. Para pagar a dívida, basta pagar o valor do contrato atrasado. Não precisa pagar os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios serão executados pelas vias normais, ou seja, penhora, bloqueio de bens, mas não busca e apreensão. Então, basta que seja pago o valor total do contrato. Bem, eu vou falar brevemente aqui sobre o adimplemento substancial, que ele é uma matéria muito correlata em relação a isso. Vou destacar que, assim, da alienação, em relação a veículos, tem uma questão muito relevante que, desde 2004, o pagamento é integral de todas as parcelas. Mas, se for um contrato de arrendamento mercantil, que muitas vezes é comum, que acontece, principalmente se tiver máquinas agrícolas, é comum que os contratos sejam anteriores a 2014, até mesmo pelo valor dos bens. É importante que, se for contrato de arrendamento mercantil, que é diferente de alienação fiduciária, mas, enfim, explicar rapidamente o arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil ele é um contrato, na verdade, que pode ser enfim, como se fosse um empréstimo, só que tem uma opção de compra ao final. Então, ele terá essa possibilidade. Mas se ele não pagar o valor total devido, ele vai ter a busca e apreensão. Mas a verdade é que o pagamento integral no arrendamento mercantil só é devido a partir de 2014. Então, se o contrato anterior a 2014, se os contratos forem até 2014, eles são regidos pela regra geral. Purga-mora é só a última prestação. Isso está no slide, mas não é a realidade da maioria das comarcas. Eu só estou comentando para depois não falarem que tem uma exceção, o professor não comentou. O pessoal que está aí em Taquatiara,
tem Novo Remanso, área de produção agrícola e tal, pode ter isso daqui, ou então em outras áreas de produção agrícola do estado, talvez Apuí. A verdade é que talvez vocês encontrem isso, mas a regra não é essa. Busca e apreensão de motocicleta, por exemplo, é só alienação fiduciária de bens móveis ao decreto 911, é a regra geral. E agora, passando a falar sobre a teoria do adimplemento substancial. O que é a teoria do adimplemento substancial? E aqui eu estou citando um julgado do desembargador Wellington Araújo. O desembargador Wellington tem muitos julgados sobre isso também, julgados muito importantes. O adimplemento substancial ele corresponde à possibilidade da parte de ser considerado que a parte pagou tantas parcelas daquele financiamento que se considera que o contrato foi cumprido, principalmente em relação aos efeitos. Porque o que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Joana mora na comarca de Alvarães e financiou uma moto. E essa moto, ela está pagando as parcelas. São 80 parcelas. Na parcela 78, ela não pagou. Ficou inadimplente. Atrasou. Será que seria justo que o banco retomasse aquele bem, vendesse ele? No final das contas, o banco, é claro, ia conseguir recuperar o prejuízo, mas Joana ficaria sem a moto. Vamos imaginar que faltassem R$200 para a Joana pagar. O contrato é de R$20 mil. Seria justo que ela ficasse sem a moto? É claro que aqui nós temos que fazer não fazer uma defesa de Joana. Joana não pagou, ela deve pagar. Tem que pagar, é uma dívida. Porque muitas vezes nós podemos ver em contratos de alienação fiduciária o seguinte argumento. Olha, eu já paguei a dívida. O contrato era de R$20 mil, o valor do bem, e o meu contrato, eu já paguei 25, eu já paguei 30. Bem, não tem nada a ver, me desculpe, não tem nada a ver se você pagou 25 ou se você pagou 30, porque você pagou juros. Juros tem natureza de remuneração de capital. Então, assim, a parte ficou com o capital, o banco tirou do bolso dele e pagou o bem. E você ficou pagando aqueles valores ao banco durante 3 anos. Então, o banco não pôde movimentar esse dinheiro, não pôde emprestar aquele dinheiro no mercado, ele emprestou para você. Então, tem o custo da operação financeira, que é a manutenção das filiais, tem o custo do empréstimo, tem o risco de não pagamento. Então, assim, não tem essa de não paguei o empréstimo, o valor era de R$20 mil, eu já paguei 25, já paguei minha dívida. Não, você está pagando juros. Isso é legítimo, está no contrato. O que acontece é que muitas vezes a venda do bem não poderia causar um dano imenso à parte e sem que tenha um benefício tão grande para a parte autora. Então, a doutrina discutia muito isso, adimplemento substancial, ou seja, adimplemento substancial significa a parte substancialmente pagou a dívida. A parte pagou quase a dívida toda. Então, seria um argumento para julgar improcedente a ação de busca e apreensão. Agora, o que acontece? Na verdade, o adimplemento substancial, ele permitiria que a parte, o juiz, enfim, ou poderia julgar improcedente, ou poderia determinar que a parte emendasse a petição inicial para converter em ação de execução, pois visualizado o adimplemento substancial. Aí converteria em ação de execução de título extrajudicial, que é o correto de converter, e a parte, após essa conversão, seguiria o rito da penhora. Então, poderia fazer o bloqueio bacenjude. E o que significa o bloqueio bacenjude? Que também é importante. E que depende do recolhimento de custas também, né? Lembrando a resolução 116. Recolhe as custas no bacenjude, bloqueia as contas bancárias. Às vezes vai ser o suficiente já para conseguir, né? Seria o suficiente para esses casos. Mas não é o que prevalece no Tribunal de Justiça do Amazonas e no Brasil todo. Desembargadores Uníssono, desembargador Elci Simões, desembargador Flávio Pascarelli, têm o entendimento de que não cabe a purgação da mora, ou melhor, não cabe o adimplemento substancial nesses casos, nesses contratos. Tem que pagar tudo. E é claro que existem julgados esparsos, que eu não vou trazer aqui como representativos do entendimento do tribunal, porque o que representa o entendimento do tribunal é essa situação de que não cabe o adimplemento substancial.
Ou seja, não pagou uma parcela, teve a citação, tem que pagar tudo. Todas as parcelas deverão ser pagas. Agora, em relação à contestação. Prazo da contestação é um prazo de 15 dias a partir da execução da liminar, ou seja, só a partir da execução da liminar, da apreensão do bem, é que tem início o prazo para contestar. Essa contestação pode ser apresentada ainda que a mora possa ser integralmente purgada. E qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade de apresentar a contestação mesmo que a mora tenha sido purgada? Ou seja, vamos imaginar essa situação com marca de Alvarães, Joana foi lá, faltavam 2 parcelas, ela pagou. Pagou tudo. Faltavam R$500, ela pagou. O que Joana pode alegar na contestação? Ela vai dizer, olha, doutor juiz, julgue improcedente a busca e apreensão, porque eles estão dizendo que eu estava em mora, que eu não paguei parcela, mas eu não paguei não, tenho os comprovantes de pagamento aqui. Julgue improcedente, condene o autor em honorários advocatícios, condene a multa. Enfim, em algumas situações nós vamos ver que tem o direito à multa. Condene-o à multa, no caso de o bem ter sido vendido. Porque pode acontecer, imagine o caso que Joana teve o bem apreendido, já tinha pagado, contestou, só que o bem foi vendido nesse meio tempo. A moto foi vendida. Só que Joana tinha pagado. Ou Joana não foi notificada. O banco encaminhou a notificação para o endereço incompleto. Nesse caso, Joana vai ter direito a receber uma multa e ainda poderá até pedir perdas e danos em ação própria, mas vai ter direito ao valor do bem mais a multa por parte do banco. O banco vai ser, a lei dá a vantagem ao banco de alienar por iniciativa particular o bem. Mas se o banco errou, se o banco fez besteira, a lei também é severa em puni-lo nesse caso, em estabelecer uma multa de 50% do bem. Então pode ser que tenha esse interesse, alegar pagamento em contestação, alegar falta de pressuposto processual, falta de notificação. Algum desses requisitos pode estar incompleto e, nesse caso, o réu poderá ter esse interesse em alegar. Então, repetindo, purgação da mora, pagamento do contrato não é incompatível, não tem preclusão nesse caso. Quem já tem uma formação jurídica pode dizer, doutor, mas precluiu a parte, preclusão consumativa, a parte pagou, praticou ato, consumou um ato, praticou um ato incompatível com o ato de contestar. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Ela pode contestar normalmente. Ela pagou para não perder o bem. Mas isso não quer dizer que ela não tenha alguma matéria alegável em contestação. Essa sentença que decreta a improcedência da ação de busca e apreensão, como eu já falei, condena ao pagamento de multa equivalente a 50% do valor do bem. É o artigo 3º, parágrafo 6º da lei, do Decreto-Lei 911. Aqui eu até brinco dizendo que é sempre comum errar, né? Sempre se chama o Decreto 911 de lei, mas ele, na verdade, é uma espécie normativa que não é mais usada, não é mais utilizada. É um decreto-lei da década de 60, salvo engano, de 67. Então, é uma espécie normativa que caiu em desuso, não é mais utilizada, não é mais cabível para regulamentar esse tipo de matéria no direito brasileiro. Até mesmo porque nós podemos pegar que seria uma matéria que sequer poderia ser veiculada por meio de medida provisória. Então, teria que ser lei mesmo. Decreto-Lei 911 de 69. A multa, outro dispositivo importante. A multa mencionada no parágrafo 6º não exclui a responsabilidade por perdas e danos. Por isso que eu disse que se o autor comprovar um dano severo, ele poderá entrar com uma ação autônoma. Aqui um caso que já foi visto na jurisprudência, mas vamos dar um exemplo abstrato. Tem uma pessoa que utiliza um carro para fazer transporte escolar. O carro foi apreendido indevidamente, foi vendido. É claro que aquela pessoa tem direito à multa, além das perdas e danos, do prejuízo que ela teve no exercício da sua função. Outro ponto que eu já falei, mas ao falar sobre o adimplemento substancial. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer nos mesmos autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Qual a importância disso? O réu foi citado, foi lá o oficial de justiça, não conseguiu localizar o bem, isso não quer dizer que aquela ação vai ser extinta porque não tem o bem, por exemplo, ou vai ser suspensa. A verdade é a seguinte, não encontrou o bem, converte a ação de execução e vai para o bacen júdi. Essa é a regra, muito importante. Vocês podem até criar um agrupador,
BAAF, busca e apreensão e alienação fiduciária, que é a terminologia do PROJUDE, bem não encontrado. Que aí o juiz já intimará, vocês podem até fazer a minuta, não sei se eu preparei uma minuta em relação a isso, que vocês podem utilizar para que seja logo convertido pelo magistrado. Veículo localizado em outra comarca. Vamos imaginar, ali no meu caso, estou em São Sebastião do Atumã, o veículo não está mais lá, está em Itapiranga. Enfim, no caso, o proprietário, o credor entra com a ação em São Sebastião, determina a inscrição no Renajude e o bem estava localizado, o credor descobre que o bem está localizado em Itapiranga. O que o proprietário pode fazer? Ele não precisa de expedição de precatória. Ele pode requerer diretamente, ele só precisa juntar a cópia da petição inicial e do despacho que concedeu a busca e apreensão, ele pode requerer diretamente àquele juízo onde foi localizado o veículo a apreensão do bem. Por exemplo, ele sabe que o bem está em certo lugar, por exemplo, está em Itapiranga, está num determinado local, pode pedir que o oficial de justiça daquela comarca vá até lá e faça a apreensão daquele bem. Mais uma vez, é uma norma que busca facilitar essa tutela do crédito. Não precisa de precatória. Aliás, esse é um instrumento que poderia ser muito fácil, seria muito eficiente se fosse dado enfim, essa dispensa de expedição de precatória se fosse utilizada em outros procedimentos. Outra coisa, apreensão da localização do veículo. O que é ato do cartório e o que é ato do oficial de justiça. O oficial de justiça ele deve recolher, quando ele vai cumprir, ele não recolhe só o bem, ele recolhe também os documentos, porque ele precisa recolher aqueles documentos do veículo para que sejam encaminhados ao credor. Ponto. Disposição importante da lei. Outra coisa, o cartório deve, enfim, o dispositivo anterior está no artigo 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 911. Outra, o cartório deverá notificar o autor da apreensão por ato ordinatório. Isso não vai para o juiz. Vocês têm que cumprir. É um ato ordinatório que é cumprido por vocês. Então, apreendeu o veículo, o cartório comunica à instituição financeira no prazo máximo de 48 horas. Encontrou o veículo, façam essa comunicação. Bem, aqui está o meu e-mail, que eu estou deixando no final do slide, mas antes eu vou passar para as perguntas e depois, se sobrar algum tempo, eu vou partir para aquele esclarecimento referente aos modelos que eu encaminhei. Então, peço para a equipe disponibilizar as perguntas. Bem, infelizmente, poucas perguntas. Primeira pergunta. Quando o requerente não informa o endereço do requerido, como acontece com a busca e apreensão do veículo? Como serve? Para que serve o Renajude exatamente? Juizado Especial de Coari. Bem, primeiro, em relação ao Renajude, o Renajude ele serve para a indisponibilidade do bem. O Renajude ele vai servir, por exemplo, para que aquele bem não possa circular livremente. Como eu falei anteriormente, se tiver uma blitz, a blitz vai parar aquela pessoa e ver que tem uma disponibilidade e vai apreender o bem. Se a polícia ficar sabendo também, se a polícia encontrar em uma ocorrência qualquer aquele bem já vai ser apreendido e levado para o credor. Porque no Brasil inteiro vai saber que o Renajude, que aquele bem está bloqueado, que aquele bem vai ser retirado da pessoa que está com ele. Agora, em relação ao endereço do requerido, na busca e apreensão, se ele não... Primeiro que ele tem que informar o endereço para a citação. Porque, em regra, esse endereço está na notificação. Se ele não enviou a notificação com o endereço do requerido, você já tem que, enfim, intima ele para emendar a inicial e se não apresentar a extinção. Depois, se ele entrou com a ação e não informa o endereço do requerido, você tem duas opções. Ou você intima ele para recolher as custas da busca Ciel, que é mais ou menos uns R$50, e faz a busca, e depois o cartório faz a busca, ou pode abraçar um entendimento de que simplesmente é o ato do autor providenciar a citação, e nos termos que o desembargador Flávio Pascarelli usa de aperfeiçoar a relação jurídica processual, que é o termo tecnicamente correto, e extinguir a ação. Você abrir um prazo
para a parte autora informar o endereço correto, para que ela possa fazer suas pesquisas nos seus bancos de dados, que hoje em dia, enfim, com a internet, com essa multiplicidade de informações que circulam, ficou mais fácil do credor localizar o devedor. Então, o devedor pode procurar essas informações, localizar o devedor e promover e informar o endereço correto. Então, você tem basicamente duas opções. Tem a opção de permitir que ele recolha as custas e que você faça a busca Ciel, ou simplesmente abrir um prazo para que ele providencie e, se ele não informar, indeferir inicial. E sempre atentando em relação à notificação. Tem que ter notificação válida com encaminhamento para o endereço correto dentro do próprio dos documentos que instruem a petição inicial. Em relação ao juizado especial, eu até acredito que, primeiro, que pessoa jurídica, né, enfim, a alienação fiduciária em garantia nesses moldes é instituição financeira, né? Tem até limitações legais e tal, em relação à utilização da alienação fiduciária nesse caso de bens móveis, mas, em regra, é instituição financeira. Então, ela nem poderia ser parte autora no juizado especial. Então, assim, eu não sei se esse é o problema que vocês enfrentam no juizado especial de Coari, mas fique atento a isso. E também, não existe alienação fiduciária, é um procedimento especial, então muito cuidado. Se está distribuído para o juizado especial de Coari, tem algum problema, cabe extinção aí do processo. Se você tiver uns 200 processos aí, seleciona tudo e já intima para extinguir o processo, porque não pode estar no juizado especial. Bom dia. Vara Única de São Paulo de Olivença. Existe possibilidade de audiência de conciliação nas ações de busca e apreensão? Olha, eu sou muito descrente de conciliação em qualquer tipo de procedimento especial dessa natureza, de uma natureza quase executiva. Eu até vou fazendo um paralelo que eu devia ter falado antes, esqueci, mas me veio à cabeça agora. O procedimento da busca e apreensão, eu chamaria de um procedimento quase executório. Ele é tão rápido que ele é quase uma execução. Não é uma execução, mas é como se fosse. Mas nunca digam isso, porque tecnicamente isso está totalmente errado. Mas ele é como se fosse praticamente uma execução. E eu vejo, especialmente em execuções, que muitas execuções são frustradas justamente por conta da conciliação. Mas eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Por exemplo, a liminar. A liminar no procedimento de busca e apreensão, ele é uma modalidade de tutela da evidência. Tutela da evidência, hoje em dia, se fala muito com o Código de Processo Civil de 2015, é o Código Fux, que a gente chama, né? E até a tutela da evidência é uma terminologia cunhada pelo ministro Fux. Ele tem uma tese de livre docência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que na década de 70, 80, ele já trouxe essa ideia de tutela da evidência, ou seja, uma tutela daquele direito que é evidente, cristalino, mais do que comprovado. E na alienação fiduciária em garantia, nós temos esse direito cristalino, esse direito comprovado através de prova documental. Então, por isso que tem também essa possibilidade desse procedimento especial. Justamente porque aquele direito ele é muito forte, falando assim em termos gerais. Então, se permite essa liminar de busca e apreensão com essa mera comprovação desses requisitos. E essa liminar de busca e apreensão ele excepciona, como toda boa tutela da evidência, o requisito da urgência e do perigo na demora. Porque, na verdade, ele é uma tutela da evidência do direito. O direito é evidente, o direito é cristalino, então a parte autora tem direito a ele. E agora, voltando para a sua pergunta, o juiz pode designar audiências de conciliação em qualquer procedimento. Eu não sou um fã da conciliação no processo de execução nem na busca e apreensão. Eu não gosto de designar. Por quê? Porque, em regra, na execução a parte já está de joelhos. Ela já vai perder, a não ser que ela encontre alguma coisa, mas a razão, em regra, está com o autor. Principalmente na execução de título judicial. Na execução de título extrajudicial é diferente. Por exemplo, o devedor está sendo citado de uma cédula de crédito bancário para pagar, pode ser que existam matérias ali, pode ser válida a conciliação. Por quê? Porque muitas vezes é o primeiro contato daquela parte com o processo. Ela não teve contato ainda com o processo, ela foi citada para pagar no prazo de 3 dias. Numa execução, por exemplo, eu vejo em São Sebastião do Atumã tem muita execução de cédula de crédito bancário.
cédula de crédito do agronegócio, que é ligado ao financiamento de atividade agrícola. Então, nesses casos, a audiência de conciliação é válida porque, simplesmente, primeiro que dificilmente seria possível alcançar o bem da vida ali pelo rito normal. Não vai conseguir, não vai ter muita coisa para penhorar. Segundo, porque o devedor não teve a oportunidade de se defender antes no processo de conhecimento, tanto que a própria lei dos embargos do executado permite que o devedor alegue qualquer matéria que seria arguível no processo de conhecimento. Então, com mais razão, poderia ser pautada a audiência de conciliação. Agora, muitas vezes a conciliação no cumprimento de sentença ela é inútil. Por quê? Porque o devedor já passou pelo processo de conhecimento, o credor já esperou mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos às vezes, e ainda vai esperar mais a conciliação para resolver. Então, eu não designo, a solução é vai, executa, se não encontrou bem, suspende a execução e ponto final. Agora, na busca e apreensão, audiência de conciliação, eu não vejo, minha opinião particular, pode ser que outro colega veja de maneira diferente, algum outro magistrado, mas a questão é que, a questão é, tenho bem ou não tenho bem? Tenho bem? Apreende. Se não tenho bem, converte a execução. Então, eu sinceramente não vejo, até pelo ponto de vista da boa-fé, a questão da possibilidade da designação da audiência de conciliação. Mas eu digo, eu não sou, digamos assim, não sou, a minha maneira de pensar em relação a isso não é a mais, digamos assim, favorável à conciliação nesses casos possível. Mas eu ressalvo, não há nenhum problema em designar audiência de conciliação. Eu só digo que, assim, muitas vezes você vai designar uma audiência de conciliação que vai restar infrutífera, porque o credor já tem o direito de cumprir, de pegar o bem e levar. Mas, enfim, dependendo do caso concreto, não há nenhum problema. Então, existe a possibilidade de audiência, você pode designar a qualquer momento, mas não é o, digamos assim, o mais comum. Agora, outra pergunta. Rio Preto da Eva. Qual o rito quando a ação de busca e apreensão é transformada em execução? Olha, o rito é da execução de título extrajudicial, não é do cumprimento de sentença, não é do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil. É do artigo 700 e pouco e seguintes do Código de Processo Civil. Ou seja, a parte é intimada para pagar, para oferecer embargos, ela vai ser citada a partir daí para oferecer embargos. Não encontrou o bem, ela vai ter um prazo para oferecimento de embargos. Ela vai ter 3 dias para pagar, se não me engano, que é o prazo no caso de execução de título extrajudicial, e vai ter o prazo para oferecimento de embargos. No último módulo que nós tivemos aqui, no ano passado, eu expliquei um pouco da diferença de títulos executivos extrajudiciais e judiciais. Mas, em regra, por que vai ser convertido em título executivo judicial? Porque a parte não teve contato, não teve uma decisão judicial. Grosso modo, título executivo judicial é uma decisão judicial que é executada. No caso da busca e apreensão, não faria sentido em converter em título executivo judicial, porque não teve uma decisão do juiz anterior, não teve um processo de conhecimento, não teve uma sentença. Então, mais adequado é essa conversão em título executivo extrajudicial, porque na prática é a execução de um contrato. Né? Então, contrato, e tanto que o próprio Decreto-Lei 911 faculta ao credor fiduciário, ao banco, executar direto pela execução de título extrajudicial. Ele pode pegar aquele contrato e usar como título executivo. Então, é bem tranquilo, é bem pacífico que o caminho correto é a execução de título extrajudicial. Inclusive, essa solução da lei está expressamente prevista. Agora, eu vou comentar brevemente os modelos aqui que foram encaminhados. Nós temos alguns poucos minutos. Eu vou ser breve. Vou comentar, é o manual de rotinas que foi disponibilizado para vocês. Eu vou comentar aqui para facilitar a utilização desse manual de rotinas por você. Eu trago algumas súmulas no início do STJ, além da previsão legal. A súmula 72 do STJ, que estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que é exatamente o que nós tratamos aqui. Súmula 92, o terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado do veículo automotor. Uma súmula antiga, isso não deve acontecer mais hoje em dia no Brasil. Ou seja, a pessoa comprou o bem do outro comprou um bem, a moto,
Só que no certificado que ela tem do Detran, não está anotada a alienação fiduciária. Nesse caso, não pode ter busca e apreensão, não pode ser apreendido bem em face daquele terceiro, porque não está no certificado do bem que aquele bem era alienado fiduciariamente e aquele terceiro não tinha como saber disso. Então, é um terceiro de boa-fé. Súmula 485 do STJ também está aí, a notificação destinada a comprovar a mora das dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Então, a notificação é apenas suficiente que seja indicado que falta aquele pagamento. Não precisa estar indicada a quantidade de parcelas. Aqui, depois eu menciono distribuição e providências iniciais. Novamente, eu falo daquela questão de agrupadores. Falo sobre a questão da decisão inicial. Menciono que vocês precisam analisar na petição inicial, que é a constituição do devedor em mora, existência de aviso de recebimento, verificar se a correspondência para o autor constituir o devedor em mora foi endereçado para o endereço do contrato e recolhimento de custos. Trago aqueles fluxogramas que a gente comentou e também vou trazer aqui também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Referente à notificação do devedor, tem um acórdão relevante aqui da desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes. Também tem a questão da desnecessidade de notificação do devedor através do cartório de estudos e documentos, um acórdão do desembargador Cláudio Hessing, enfim, e inúmeros outros acórdãos do desembargador Elci Simões, da desembargadora Joana dos Santos, acórdão do desembargador Flávio Pascarelli, em seguida, desembargador Wellington Araújo, acórdão da desembargadora Nélia Caminha, desembargador Elci Simões, enfim, uma série de acórdãos aqui selecionados para essa aula. Eu peço que vocês utilizem esses acórdãos como guia, são acórdãos que foram selecionados como pensamento, digamos assim, majoritário dentro do Tribunal de Justiça. E é muito importante que todos nós possamos valorizar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é uma jurisprudência muito qualificada e que realmente é um guia para a aplicação do direito dentro do Estado. Em seguida, eu trouxe aqui modelos de decisões judiciais que não são modelos definitivos, longe disso. Não quero que, por exemplo, que esses modelos sejam adotados ao invés de modelos dos colegas, mas eu sei que muitas vezes o trabalho é muito árduo, às vezes o juiz pode solicitar alguma minuta, isso ajuda mesmo, e aqui nós temos minutas das principais decisões inclusive dos de atos simples. Por exemplo, há o modelo aqui da decisão que defere liminar, há o modelo da decisão que intima o autor para comprovar a notificação do réu, que inclusive pode ser feito por ato ordinatório, mas seria necessário um ato do próprio cartório para designar. Tem a decisão de deferimento de inicial por ausência de notificação, tem a decisão de conversão de execução, que nós conversamos agora há pouco na pergunta, tem modelo de sentença de revelia de procedência, e eu gostaria de chamar a atenção em relação a todos os modelos, que o que está entre colchetes é o que vocês devem preencher. Por exemplo, autor, réu, veículo, objeto da alienação fiduciária, principalmente nesse modelo 8.5. Vocês podem olhar que é só mudar o nome, foi totalmente desidentificada essa questão aqui, está limpo para vocês preencherem. Então, tem modelo de sentença, essa é mais difícil, com reconvenção, impugnação ao valor da causa e alegação de irregularidade da notificação, ou seja, a parte já entra com a ação de busca de indenização por perdas e danos na própria ação original, como a reconvenção. Enfim, há uma série de sentenças aqui, devidamente, inclusive de homologação de acordo, e até respondendo a pergunta do colega, conciliação não é, apesar de eu não considerar comum, é muito comum que o próprio banco peça a desistência da ação ou homologue um acordo feito extrajudicialmente, porque às vezes o próprio devedor procura o banco, refinancia, parcela e paga. Então, assim, é claro, isso pode ser buscado em sede de conciliação. Eu só disse que eu não gosto dessa questão porque eu prefiro andar rápido com o procedimento, mas é plenamente possível. E o último modelo é justamente disso, da homologação de acordo. E acontece muito acordo extrajudicial, já chega a petição de acordo para que seja realizado. Não é incomum. Agora, uma pergunta de Presidente Figueiredo, falta pouco para terminar, vamos correr para tentar responder. No que tange a disponibilidade do bem,
Basta cadastro, bloqueio junto ao sistema Renajude sem necessidade de oficial Detran? Não, não há necessidade de oficial Detran. Basta que seja feito a indisponibilidade no sistema Renajude. Isso já basta, isso já é suficiente. A própria lei informa que oficial Detran é subsidiário, só se não conseguir fazer o bloqueio via Renajude. Por fim, só uma recomendação de leitura. É obra clássica sobre o tema, eu até citei o professor Santa Cruz, também deve ter feito menção do professor Cristiano Chaves, mas a obra clássica de alienação fiduciária é do professor Moreira Alves, que é ministro do STF, tem uma tese importantíssima da década de 60, logo quando o Instituto adveio no direito brasileiro. Uma obra brilhante. O professor Moreira Alves era um professor fora do comum, até hoje vivo. Foi professor titular da Federal do Rio de Janeiro, depois professor titular de Direito Romano na USP. Então é obra referência sobre o tema. Eu costumo dizer, é desatualizada, era da década de 60, mas você quer entender o que era alienação fiduciária para ler essa obra. Uma obra belíssima. Então eu agradeço a presença aqui de todos, agradeço a atenção, espero ter conseguido aí ajudar, esclarecer. Mando um grande abraço aí para todos vocês, de todas as comarcas do Amazonas, esse estado imenso. Mando também um abraço aí para todos os servidores aí das comarcas onde eu atuei, onde atuo. Um abraço aí para o pessoal de Anori, um abraço para o pessoal de São Sebastião do Atumã e um forte abraço também para todo mundo de Urucurituba. É difícil, são muitas pessoas para falar o nome individualmente, mas espero que todos vocês tenham aproveitado e espero que tenha conseguido contribuir um pouco. Muito obrigado.